Desde a antiguidade, o homem estabeleceu uma relação de amor e ódio com os bichos. Ao mesmo tempo em que domesticou para lhe dar o status de amigo, também o explorou ferozmente. A pele serviu para vestuário, a carne para alimento, mas não parou aí. Bilhões de animais são sacrificados diariamente. Porcos, galinhas, bois, coelhos, ovelhas, javalis e avestruzes são retirados da natureza em sua curta vida. Sofrem todo tipo de tortura antes de serem mortos. Tudo em nome da sofisticação e do sabor. Bom, os tipos de carne que o cliente mais pede é a picanha. É uma carne mais macia, ela tem uma capa de gordura ótima também. E ela pode ser feita em vários tipos. Tem a picanha de bola, com a picanha fatiada, picanha gauchinha, picanha nobre. E o pessoal do sul já é uma das carnes mais mal passada, né? Para servir para eles. No nordeste já é mais bem passada. A necessidade inicial abriu caminho para a vaidade. Ossos, plumas, dentes e couro são a matéria-prima de uma indústria que hoje movimenta bilhões de dólares em todo o mundo. Clientes, quando nos procuram, eles querem sapato em couro pela durabilidade, a estética que proporciona, o conforto que é bem maior. As pessoas pagam mais pela qualidade maior sendo em couro, com certeza. Isso e não só aqui no Brasil, como todo mundo. Você acha que alguém, quando vai comprar couro, pensa no animal? Agora você não sei, eu acho que não. Não pensa no animal em si, pensa no sapato. Couro é mais... dura mais. Pela durabilidade, por tudo. É mais bonito. É mais chique. Mais macio. Mais na moda, mais tudo, couro. Mais gostoso. Porque couro é melhor, dura mais. O sofrimento dos bichos vai além. Eles são estripados, dissecados, torturados pelas indústrias cosmética e farmacêutica. Também são vendidos como mercadoria em um forte esquema de tráfico. A imaginação humana, que não tem limites, também descobriu nos animais uma fonte de diversão. Espetáculos de selvageria como touradas, farras do boi, rodeios, caçadas, rinhas de galo e de cães. Mas quem utiliza os bichos para ganhar o pão de cada dia, descobriu a compaixão. Ele é o nosso amigo, né? Ele é o nosso pão do dia a dia. E o que ensina o Espiritismo sobre os animais? Que eles são criados por Deus e estão evoluindo. A inteligência deles ainda não é tão desenvolvida, mas eles estão a caminho, evoluindo a cada existência. E nós, os seres humanos, que nos consideramos mais evoluídos em intelecto e moralidade, temos para com os bichos o dever de proteção aos mais frágeis. Veja o que um pouco mais de sensibilidade pode fazer. No Zoológico de Brasília, veterinários e tratadores descobriram o amor pelos animais, mesmo os aparentemente mais assustadores. Aprendi a gostar dos animais e ter um carinho especial, né? Eu não me vejo fora daqui. Para mim é como se fosse uma outra família que eu tenho, entendeu? A gente tem um carinho como se fosse um filho, com cada animal, independente do que for. Pode ser um animal silvestre, um animal feroz, um animal mais tranquilo. A gente pega um carinho como se fosse um filho. Você precisa ter muito amor para eles, até mesmo para a recuperação de um animal doente, de um filhote que foi tirado do ninho, uma coisa assim, entendeu? Então, precisa muito de dedicação. A relação do homem com a natureza é o tema dessa entrevista com a professora titular da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, Irvênia Prada. Professora, há alguma preocupação no movimento espírita, especificamente com a questão da ecologia, nos relatos espíritas? Há uma preocupação específica com isso? Em toda a literatura espírita, né? Já no livro dos Espíritos existe a questão das leis morais, da lei de progresso, da lei de destruição, em toda essa coisa com a natureza, a gente tem que levar em conta desde dos nossos princípios básicos de comportamento, e a doutrina não se furta a isso, né? Também nas obras de André Luiz, de Emmanuel, sempre existe muito chamamento a respeito disso, né?
Agora, ao longo do tempo, tem havido uma evolução nessa questão até mesmo do conceito de respeito à natureza, de ecologia, enfim. Já atingimos um nível bom? Olha, nós estamos em processo, né? Porque o nível bom não atingimos ainda não. Eu acho que aqui no Brasil, pelo que eu andei lendo, desde a década de 60, 70, que começaram os movimentos mais organizados, né? De ONGs e de pessoas que se reuniam em torno de um propósito definido, que é de preservar a natureza, de preservar o bem-estar dos animais e assim por diante. Mas esse é um movimento mundial, né? Que vem acontecendo, oferecendo à humanidade um novo paradigma, um novo modelo de pensamento de conduta. É o chamado paradigma ecocêntrico ou biocêntrico, que valoriza todas as formas de vida e valoriza a harmonia de relação do ser humano com todos os outros elementos do planeta. Em contrapartida ao chamado paradigma antropocêntrico, né, vamos nos lembrar que antropos do grego quer dizer homem, esse paradigma muito antigo, que visava apenas o bem-estar do ser humano e ainda recomendava a exploração da natureza em seu benefício. À custa desse paradigma que nós estamos destruindo o planeta e nós estamos cometendo tantos impropérios em relação a toda a natureza. Professora, vegetarianismo é uma forma de respeitar a natureza? Claro, eu acho que sim. É uma forma de respeitar a natureza. Agora, é claro que existe também vamos dizer, não é só a dieta vegetariana que ela vai salvar o planeta, porque pode ser que a gente faça, por exemplo, essas monoculturas de cana-de-açúcar, monocultura de soja, que também estão destruindo o planeta, né? Então, em tudo nós temos que ter o bom senso, seja na alimentação vegetariana, seja na alimentação não vegetariana, em todos os campos da atividade humana. Mas aí, professora, quem está em casa ouvindo, pensa o seguinte, bom, eu deixo então de comer carne bovina, mas eu mato um ser vivo que também é o pé de alface, por exemplo, né? É uma fruta, eu arranco, como, jogo fora o bagaço. A relação não é a mesma? Não, não é a mesma porque nós temos que ter algum critério para a nossa atividade. Que nós temos que comer alguma coisa, isso é inevitável, né? Temos que comer. Então, qual seria um critério assim? A gente pode pensar, bom, vamos ver então o nível de consciência na medida humana, né? Porque nós já falamos que eu não sei, por exemplo, como é que eu vou avaliar se formiga tem consciência? Eu não tenho um kit, né, para revelar isso. Então é uma coisa muito difícil, mas digamos, dentre as coisas todas que estão à nossa disposição, entre abater um bovino, um carneiro, um suíno, um frango para a nossa alimentação, eu acho que é menos chocante para o próprio ser humano você se alimentar de vegetais, né, onde você não tem aquela cena lamentável, do que recorrer à indústria da morte. Agora, inevitavelmente, nós vamos ter que comer vegetais. Existem pessoas vegetarianas extremistas que não matam nem os vegetais. Então, é assim, tem um pé de alface. Ela vai lá, colhe algumas folhinhas daquele pé de alface. Né? Tem o pé de couve, come algumas folhas. Árvores, colhem os frutos, mas não derrubam as árvores. Então, eu acho que em tudo existe uma coisa chamada bom senso, que é o melhor critério que nós temos para todo tipo de comportamento em relação ao ser humano, né? Professora, e a questão da compaixão pelos animais? Há referência sobre isso na literatura espírita? Ah, referência, sim. Emmanuel tem uma coisa lindíssima, né? André Luiz também, Alexandre. Alexandre diz assim, Missionários da Luz, que as pessoas que não cuidam bem dos animais que estão sob o seu domínio, não têm como merecer a proteção dos espíritos superiores. É uma passagem interessante, porque André Luiz pergunta por que pessoas que fazem preces fervorosas não eram atendidas pelo plano espiritual, né? Então, especificamente naquele caso, Alexandre comenta que essas pessoas, que apesar de fazerem preces fervorosas, elas submetiam os animais aos seus cuidados a maus tratos e a crueldades. Então, elas não tinham condição vibratória para receber a ajuda dos espíritos superiores. Então, ele diz, até para isso nós precisamos rever a nossa atuação em relação aos animais. Bom, Emmanuel também tem coisas lindíssimas. Bom, professor, então a gente vai entrar num tema um pouco polêmico depois do intervalo, que é a questão da relação da ciência. Olha, essa questão do uso dos animais em ciência, ela está numa discussão muito grande em todo o mundo, né? Existem basicamente 3 correntes. Existe uma corrente que ela tem origem na Europa, um grupo de médicos fez uma associação
dos chamados médicos contra a vivissecção, porque eles acham que você utilizar animais como modelo na ciência para resultados, para fins humanos, isso é um erro metodológico, porque eles dizem não vale, cada espécie tem a sua característica, então eles acham que basicamente é um erro metodológico, é um erro de método, de procedimento, então eles são contra. Outra corrente acha que os animais têm direito à própria vida e têm direito ao seu bem-estar. Então, não vale você pegar um cachorro, um macaco, um chimpanzé, um rato, uma cobaia e levar para o laboratório e fazer dele o que você quiser, né? Então, isso avança num direito natural dos animais. E outra corrente é a da compaixão. É assim, eu tenho pena dos animais e, portanto, não quero submetê-los a isso. Eu confesso a você que eu estou nas três correntes, viu, Cláudia? Porque eu acho que em muitos casos existe um erro metodológico gravíssimo, e o próprio caso da talidomida mostrou isso, né? Porque a talidomida foi super testada em animais antes de ser utilizada na mulher grávida, e depois ela trouxe tantas deformidades aos milhares, né? E eu também acho que os animais têm direito à sua própria vida e a não serem submetidos a procedimentos de dor e assim por diante. E eu também tenho compaixão dos animais. Então, eu estou inserida nessas três correntes. Eu acho que o assunto tem que ser discutido, tem que ser revisto, como, aliás, está sendo revisto. Mas existe uma corrente muito forte do meio acadêmico em ceder às discussões. Atualmente estão sendo constituídas comissões de bioética e assim por diante, mas o meio acadêmico, de modo geral, é muito reservado em entrar nessas discussões e propor mudanças. Agora, professora, houve avanços na ciência, apesar delas ter se utilizado de animais? Olha, houve avanços em muitas coisas, né? E esse modelo de fazer ciência, ele tem 200 anos. Ele veio com Majandi, com Claude Bernard e com qual é o outro? Pasteur, né? Então, não foi sempre assim que a ciência caminhou. Então, mas na relação custo-benefício, nós temos que ver o seguinte: algumas coisas, puxa, foram testadas em animais e parece que avançaram o progresso. E quantas outras foram introduzidas no mercado através de medicações e assim por diante, e depois tiveram que ser recolhidas. E causaram muitos desastres, né? Verdadeiros desastres. Pois é, eu queria até saber como é que isso se processa do ponto de vista do plano espiritual, porque não deve ser fácil. Não deve ser, não é fácil mesmo, não é fácil. Então, eu tô pedindo aos espíritos que nos ajudem, né, a todos nós que temos uma proposta de chegarmos a um acordo. Agora, eu acho que neste momento o que nós podemos fazer é o seguinte, e é meu trabalho, fazer com que os abusos sejam banidos. O que de é uma um vez. abuso? Por exemplo, quando a senhora citar, esses abusos têm que ser banidos. Abusos o que é o abuso, nível de crueldade com que os animais são tratados, por exemplo, experiências de estresse, experiências de dor, né? Uhum. Então você vai submeter um medicamento que é contra a dor, que é para aliviar dor. Então os animais são submetidos a processos de dor e é dado medicamento para ver o quanto esse medicamento, em que dose, ele atenua a dor e assim por diante. E estresse também de toda a ordem, né? Uma saída para todos nós, os que querem continuar a fazer ciência e buscar o progresso da ciência, e os que querem poupar os animais, é buscar os chamados métodos alternativos e substitutivos. Hoje em dia existem comissões, existem grupos trabalhando na descoberta de métodos que substituam os animais em pesquisa, né? E com a mesma ou às vezes até maior, né? Então, por exemplo, muitas das coisas que eram feitas em animais agora estão sendo feitas em cultura de célula, em cultura de tecido, em modelo de computação, né? Então, muitas das coisas estão sendo feitas através desses modelos chamados alternativos e substitutivos. Um ambiente um pouco mais próximo, professor, a questão dos abatedouros. Eu já ouvi dizer, fiz reportagem sobre isso. Não, aqui no abatedouro você vai no ponto certo, o animal morre, não há dor, não há nada. Sim. Isso é real, chamado professora? abate humanitário, né? Isso é real. Isso é uma moral provisória, porque o abate humanitário, você vem aquela fila de animais, né? E eles tomam um traumatismo na cabeça, né? Um traumatismo craniano que pretende-se que eles percam a sensibilidade, eles fiquem inconscientes quando forem sangrados, né? Uhum. Ou então existem pistolas também que dão um tiro na cabeça, no cérebro, promovem uma hemorragia intensa, uma destruição da massa cerebral, e com isso também eles entram em insensibilidade. Mas é um espetáculo deprimente, né? A senhora já acompanhou isso? Muitas vezes. Eu espero que
a humanidade com o tempo entenda isso e faça opção por outras formas de alimentação, né? Esse animal que está na fila para ser abatido, seja ele qual for o método utilizado para abater, ele pressente esse momento? Por que a senhora acha isso? Uma vez numa palestra eu estive falando sobre o síndrome de emergência de Cannon, que é um conjunto de sintomas e sinais clínicos que denunciam que o indivíduo, seja ser humano, seja animal, ele está em estresse, está em pânico, está em atitude de sobrealerta, né? Então, uma veterinária que trabalhava em frigorífico e matador, ela me disse, professor, isso que a senhora está descrevendo, eu vejo todo dia na linha de matança. Os animais que estão atrás, quando eles veem o que está acontecendo lá na frente, eles já entram nesse sintoma. E um sintoma fácil de ver é a midríase, né? Então, os animais ficam com a pupila absolutamente dilatada. Então, isso a gente vê muito em animais acuados, em animais perseguidos, em pessoas assustadas. Então, esse olho é absolutamente, a pupila aberta, né? E a pupila em ambiente de luz, ela tem que ficar fechada, ela tem que estar em miose. Quando ela está em ambiente de luz aberta, isso significa que o animal está em situação emocional alterada. Pode ser de extrema felicidade ou então em situação de estresse. E dificilmente um animal na linha de matança no matador estará em extrema felicidade, né? E a gente tem outras duas situações, professor, só para citar exemplos bem próximos aqui, pelo menos no Brasil conhecidos, que é a questão, por exemplo, das rinhas de galo, as brigas de galo, né? Galos que são treinados para matar, para ganhar, para que alguém ganhe dinheiro. Claro, e ganham muito dinheiro. E a farra do boi, que é uma festa, o que se isso é um aprende absurdo. com isso, professor? Isso não se aprende nada. Se aprende que o ser humano ainda tem muito a trilhar na sua caminhada evolutiva. Hoje eu ainda vinha consultando o Livro dos Espíritos, e tem uma hora que eu comecei a ler sobre a guerra, né? Então, todos os atos de violência, qual é a resposta do Livro dos Espíritos? Porque ainda predomina no ser humano a sua natureza material em relação à natureza espiritual. Então, é aquela coisa da disputa do território, de vencer o outro, de dominar o outro, né? Então, isso precisa acabar. Eu não sei se pode chamar de diversão humana o espetáculo onde se submetem animais a tanto sofrimento. Eu vim ontem de Florianópolis, lá de Santa Catarina, e eu vim assim com muita tristeza de constatar que lá, apesar da proibição do Supremo Tribunal Federal de que a farra do boi é proibida em todo o território nacional, ela é feita escancaradamente nas cidades, em todos os lugares. É um traço cultural e uma festa, entre aspas, para qual até as crianças são levadas. As crianças são levadas também. Então, eles dizem que é tradição e que é cultura, né? Isso não é argumento. Porque há pouco mais de 100 anos no Brasil nós tínhamos essa cultura da escravidão. Então, à custa disso, não se pretende sustentar nenhuma forma indigna de comportamento, né? Então, farra do boi, esses espetáculos todos de animais em circo, rinha de galo, rinha de pitbull, são espetáculos deprimentes da miséria humana. Professora, a indústria da moda, dos cosméticos, também tem se beneficiado muito ao longo dos anos da utilização de animais. Há algum movimento dentro dessas indústrias para que isso seja banido ou amenizado, pelo menos? Existem muitos movimentos de ONGs protetoras de animais, né? Tanto que algumas indústrias, eu nem saberia citar para você quais, mas elas já têm a proposta de utilizar métodos substitutivos aos testes de cosméticos em animais, né? Então, utilizam cultura de células, enfim, outros processos, ovo embrionado. E colocam coisas. Isso na embalagem até com um valor agregado, com formato. Então, a gente que compra cosméticos, uma boa proposta procurar esses que não são testados em animais, porque foram testados de maneira substitutiva em relação ao uso de animais. E a questão do uso de peles, professor? É um horror, imagina, isso é um horror total, né? Então, a maneira como os filhotes de foca e tantos animais são criados mesmo, ou são extraídos da natureza, né? E é sempre uma ação de crueldade, professor? É uma ação de crueldade, porque você sacrifica o animal, mata o animal, arranca-lhe a pele e faz uma vestimenta para você ficar exibindo por aí. Quer dizer, uma coisa que não se justifica, né? Uma coisa assim, quer dizer, não tem cabimento você tirar o revestimento cutâneo de um outro ser para pôr em você, né? Só para utilizar o senso comum então, professora, alguém diria o seguinte, olha, mas lá nas regiões em que neva o ano todo, os esquimós arrancam a pele
dos ursos, ou enfim, de outros bichos, para se aquecer, porque senão eles acabariam não sobrevivendo. Vale a mesma lógica, professora? Não vale a mesma lógica, porque aí é uma questão da necessidade. O próprio Livro dos Espíritos, no capítulo das leis morais, fala das necessidades e dos abusos. Então, dentro das necessidades humanas, digamos, é compreensível que o esquimó ele vai se alimentar de determinados animais, que ele vai usar a pele de determinados animais. Agora, para desfilar nas passarelas com pele, aí a coisa é bem diferente, né? Professora, muito obrigada.